Para quem está assistindo, você tem um momento de oração antes de ler a Bíblia. Você possa dedicar um momento de oração. A gente vai começar a leitura da Bíblia agora. A gente vai ler Gênesis 26, 27, 28, 29 e 30. Eu queria que a gente fizesse que nem o último. Cada um vai colocando o versículo, o capítulo, versículo, no capítulo que vai ler no chat, porque aí a gente já vai tendo noção e não fica travando muito. Eu leio o 26 e daí vocês podem dar continuidade, tá? Gênesis 26. Isaac vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, e peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher. Para que, porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor a Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar nesse varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu. Naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, o filisteu, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamava seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Contenderam mesmo. Obrigada. Contenderam. Então cavaram outro poço
e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu poço, o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alegrou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e ficou, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós. E eles disseram: havendo visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora, pelo que dissemos, haja, agora juraremos entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que não que nos não faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito, és o bendito de Deus, és bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. Levantaram de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú já da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Bere, Eteu, e de Basemate, filha de Elon, Eteu. E essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Capítulo 27. Isaque abençoa Jacó. Quando Isaque envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa,
e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então, entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fale, que é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor. Sente-se e coma a minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho: Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas como as do seu irmão, Esaú. E o abençoou. Então perguntou: Você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó a levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: Venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. E aconteceu que depois que Isaque abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caça. Ele também fez uma comida saborosa e levou ao seu pai e lhe disse: Levante-se, meu pai, e coma da caça que o seu filho, da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou o seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: Mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: Abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: Seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: Então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eis que o constituí senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho o supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: Será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque, seu pai, disse: Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: Os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei o meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e disse: Eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca
disse a Isaque: Estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como essas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Capítulo 28. Capítulo 28. Jacó vai para a casa de Labão. Isaque chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão e você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, Isaque despediu Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã, para tomar de lá a esposa para si, e que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã-Arã. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. A visão da escada. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Então Jacó despertou do sono e disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: Não tem Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Coluna de Betel. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E o lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Capítulo 29. Jacó encontra-se com Raquel. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde são vocês? Somos de Arã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles.
e ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois, Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então, contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo então, Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho. Correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. Depois o levou para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. O casamento de Jacó. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: Só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão por mais 7 anos. Os filhos de Jacó, versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e, quando deu à luz outro filho, disse: Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou de Simeão. De novo engravidou e, quando deu à luz mais um filho, disse: Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso, deu o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez e, quando deu à luz mais outro filho, disse: Desta vez louvarei o Senhor. Assim, deu-lhe o nome filho de Judá. Então, parou de ter filhos. Versículo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou no lugar de Deus, que te impediu o fruto do seu ventre? Ela disse: Eis aqui minha serva Bila. Entra a ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim que ele deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou ele seu nome de Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com lutas de Deus tenho lutado com a minha irmã.
e também venci, e chamou o seu nome Naftali. Vendo, pois, Lia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: Vem uma turpa, e chamou o seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: Para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou o seu nome Aser. E foi Ruben nos dias da cega do trigo e achou mandrágoras no campo. E as trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Ora, dai-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: E já é pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo essa noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu e teve um quinto filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Issacar. E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Dessa vez morará meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho. E disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixe-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dai-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. E disse mais: Determina-me o teu salário e o te farei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também para a minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, isso será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as suas cabras e moreno, entre os cordeiros, ser-me-á por fruto. Então disse Labão: Tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que havia
brancura e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó, Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. A maneira como Jacó se apegou a Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber. E conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não os pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Pronto, gente, terminamos. Até o versículo 30. Eu acho bem interessante o quanto Deus ele é fiel à palavra que ele tem dado a Jacó. Uma coisa somente que eu enxerguei é que quando a palavra ela é dita, ela não volta mais atrás. Deus disse uma coisa a Isaac, ele prometeu que da semente dele se multiplicariam. Quando Isaac ele dá a bênção, a pessoa que ele deu a bênção, ele não voltou mais atrás. Ele poderia ter dito, não, se não é meu filho, então, peraí, volta aqui. Eu vou dar a bênção certa para o filho certo. Mas não, a primeira palavra é a palavra, sabe? Isso daí a gente tem que tomar para a gente também. A primeira palavra é que vale. O que você falou primeiro, isso é que vale, isso que realmente vai valer. E o quanto realmente, já antes mesmo de receber a bênção, Esaú, ele meio que já botava vergonha, vamos dizer assim, pelas esposas que Esaú tomou. E antes de ir para a terra de Labão, o próprio Isaac falou para Jacó, para ele tomar das esposas. Isso tudo para ir numa ordem. A esposa de Isaac foi tomada das terras do irmão de Abraão, e assim a esposa de Jacó também foi tomada das terras do irmão de Rebeca, de Rebeca. Eu paralisei aqui agora. Mas isso daí me traz muito a pensar. Eu fiquei parando para pensar na primeira palavra, quando ele abençoou e não voltou atrás, sabe? Ele viu a aflição do filho que ele amava e tudo, mas ele não voltou atrás. Eu acho isso incrível, o quanto Isaac andou debaixo da palavra de Deus, principalmente. Deus não é a pessoa de voltar atrás, não é alguém para voltar atrás, e ele também não foi. Se alguém quiser falar alguma coisa, também está aberto. Apesar do tempo já estar passado. Complementando um pouco o que você falou, Sara, sobre o cuidado, né, de ter com a palavra, né, porque palavras têm poder. Eu lembro também do texto que a gente leu sobre Noé, quando o filho dele foi ver ele embriagado e estava nu, e aí veio caçoar, né, e aí depois Noé amaldiçoou esse filho. Então, tipo, você vê que até mesmo no momento ali de ira, né, a maldição de Noé também perdurou sobre toda a descendência daquele filho.
Então, às vezes é bom a gente se atentar nisso também, ter cuidado, né, com que tipo de palavra a gente lança, com o que a gente está profetizando na vida do outro. Às vezes, por um momento de brincadeira, como, se não me engano, foi Cã, né, que tinha zombado do pai e recebeu aquela maldição. Talvez ele nunca imaginava que uma zombaria, né, poderia gerar uma maldição para toda a descendência dele. E no momento de brincadeira, aquilo ali teve uma consequência, né, que foi por gerações. E assim também como eu acredito que talvez Noé, enquanto pai, não tinha intenção de amaldiçoar o filho, né? Mas às vezes ali no momento de ira, de furor, né? Lançou uma palavra e aquilo se perpetuou por gerações. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente está lançando na nossa própria vida, na vida do irmão, na vida até do inimigo, né? Das pessoas ali que não estão do nosso lado, mas que temos que ter esse cuidado, né? Rotineiramente. Sobre essa questão aí da bênção, uma coisa que eu percebi é que acho que também tem muito a ver com todos os textos que a gente leu aqui, né? Esaú, ele meio que se vê muito frustrado, né? Quando ele vai, tipo, entregar lá ao pai o que ele preparou e tal, e ele percebe que ele não vai receber isso, e ele fica repetindo várias vezes: poxa, mas o senhor não tem nem nada para mim, tipo, você não tem nenhuma migalha, você não deixou nada mesmo para mim. E realmente, tipo assim, ele foi frustrado quando ele colocou a esperança dele no pai dele, sabe? Tipo assim, todo homem, todas as pessoas, elas são limitadas, sabe? Você vê que, tipo assim, é aquele esquema, né? Uma bênção para um, outra bênção para outro, se eu dei todos, como aconteceu aqui, né? De Isaac e tudo mais. Foi assim que ele reagiu, né? E tudo mais. E a gente sempre vai se frustrar quando a gente colocar todas as nossas esperanças em pessoas, em homens, sabe? Porque, na verdade, a nossa esperança e o centro do nosso coração é para estar em Deus. Ele é que tem bênçãos sem medidas. Ele é que tem bênçãos abundantes. Sabe? Tipo, se essa pergunta fosse para Deus, tipo, Deus com certeza teria muito mais bênçãos e muito mais prósperas e abundantes para dar para Esaú, porque ele é esse Deus, sabe? E talvez, quem sabe, né, a história não fosse diferente se Esaú realmente decidisse ir ao Senhor, né? Mas a gente vê que ele estava tão focado no pai dele, e o pai dele estava tão sendo o centro do coração dele, que quando ele se decepcionou com o pai, ele também se rebelou contra a família inteira, também quis fazer o próprio jeito, o próprio caminho. Então você percebe que, na verdade, o coração de Esaú estava num lugar tipo assim: e aí, meu querido, meu perdido, né? E sempre dá problema, sabe? É o que a gente vê também, muito conflito sendo gerado entre Lia e Raquel, porque o centro do coração delas estão no marido, e elas estão sempre querendo ganhar a atenção do marido, ter mais filho para ganhar a atenção do marido, para ser as preferidas do marido, sendo que isso só vai multiplicando um conflito entre elas, que, na verdade, né, não é legal, né? Mas é isso, sabe? Fica essa reflexão de que quando a gente coloca o centro do nosso coração em homens, a gente sempre vai se frustrar, a gente sempre vai estar limitando também a nossa possibilidade, e a gente vai estar deixando de viver muito além do que a gente poderia pensar, sabe? Com Deus, porque Deus, ele é soberano, Deus, ele é realmente quem tem autoridade para reinar e governar sobre a nossa vida, sabe? E é isso. Eu vejo que a gente está vendo em histórias, aqui nos livros, no Pentateuco, nos livros históricos, nos profetas, a gente vai se deparar com as histórias que a palavra de Deus lá em Provérbios, nos Salmos e nos outros livros, ela vai atentar para orientações chaves, que tipo, não coloquem a confiança de vocês em homens, em carros, em cavalos, mas no Senhor. Então, é muito bom porque a gente está vendo aqui um exemplo do que pode acontecer quando a gente faz isso, quando a gente coloca a nossa confiança em Deus. Então, a própria palavra de Deus, ela traz o entendimento daquilo que ela mesma quer dizer. Uma coisa que me chamou muita atenção, a gente estava falando aqui sobre gerações, né, sobre em relação à palavra proferida, como aquilo se perpetua, e algo que a gente deve ter cuidado, de fato, tipo assim, a nossa santidade, a santidade que a gente busca hoje, né, a nossa santificação,
ela também vai refletir nas nossas gerações. Porque você vê, Isaac caiu no mesmo erro que Abraão, que é de dizer que a esposa era irmã para não ser morto. Então, tipo, eu fico assim, meu Deus do céu, 2 vezes Abraão fez isso e não deu certo. Muito pelo contrário, né? Tipo, a pessoa ia ser amaldiçoada por conta dele. Ele teve que orar e interceder ao Senhor para que as mulheres realmente voltassem a ser férteis. E Isaac faz a mesma coisa. Então, você vê que é algo geracional. Então, tem coisas que realmente vão se perpetuar, tanto de bom, tanto a bênção como a maldição, né? A palavra tem poder e o exemplo também. Então, a gente precisa hoje, todos os dias, na verdade, renovar a nossa aliança e nosso compromisso com Deus, porque o que a gente faz hoje tem uma consequência não só hoje, mas muito lá na frente. É algo que a gente não consegue nem medir, mas que a gente precisa ter cuidado hoje, porque com certeza, em algum momento, isso vai voltar. Né? A semeadura, ela é clara, tanto para o bem quanto para o mal. E é isso. Já são 7h13. Já passamos muito do horário. Gente, esse foi o Olá de hoje.